Então, quando a Bíblia está falando assim sobre honrar, sobre honra, honrar pai e mãe, a Bíblia diz isto exatamente em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. A minha Bíblia está aberta aqui, Êxodo capítulo 20, e o versículo de número 12 que diz assim: honra, veja só, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Ou seja, há uma bênção de Deus para todos os filhos que honram o seu pai e a sua mãe. Qual é a bênção que está associada à honra do seu pai e da sua mãe? É longevidade. Essa pessoa, esse filho, essa filha que honra o seu pai, honra sua mãe, ele terá os seus dias acrescentados, ele terá longevidade de dias, ele vai viver mais, né? Ele vai viver mais. Por quê? Porque ele está honrando num sentido que de obediência, num sentido de que ele reconhece a posição dele, então ele sabe que o seu pai e a sua mãe são autoridades constituídas por Deus na vida dele, e através do seu pai e da sua mãe que ele veio a existir, ou que ela veio a existir, né? Então ele honra, né? Honra o seu pai e a sua mãe, e até nos mínimos detalhes. Então a Bíblia está dizendo que tem aqui esta bênção entrelaçada no propósito da honra, principalmente com o seu pai e com a sua mãe. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas como eu vou honrar o meu pai ou honrar a minha mãe? O meu pai, ele não obedece a palavra. Muitas pessoas têm os seus pais, como nós podemos dizer, os seus pais dão tanto mau testemunho, né? Às vezes os filhos são bons e os pais dão mau testemunho. Às vezes os filhos são bons e os pais dão mau testemunho. Às vezes o pai e a mãe são pessoas boas, mas os filhos dão mau testemunho. Mas como que um filho vai honrar um pai ou uma mãe que está dando mau testemunho? De repente é o seu caso, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo, vendo essa live, esse vídeo, essa transmissão aqui com o pastor Rodrigo. Então você fala assim: como eu vou honrar, pastor, o meu pai? O meu pai é uma pessoa assim que é alcoólatra, é idólatra. O meu pai é uma pessoa que ele frequenta certos lugares que é só Deus, ele tem a boca muito suja, ele fala palavrões, ele é uma pessoa assim agressiva. Como eu vou honrar ele, pastor? Na realidade, eu tenho até uma certa mágoa dele. Então, o primeiro passo, você deve perdoá-lo. Você deve perdoá-lo, e o segundo passo, você deve honrá-lo. Você sempre deve honrá-lo. Por exemplo, você vai estar junto com ele, então você vai honrá-lo. Você sempre vai dar honra para ele, mesmo que ele seja uma pessoa que assim seja agressivo, uma pessoa assim. Então você sempre vai honrá-lo. Ele é o seu pai. Então ele é o seu pai. Então você deve deixar isso muito bem claro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre você honrar, dar prioridade para o seu pai. Amém? Tenha isso em mente, para a glória de Deus. Além do nosso pai, sempre quando eu prego essa palavra de pai e mãe, eu sempre falo assim: a Bíblia diz aqui, né, em Êxodo, melhor dizendo, 20:12, né? A Bíblia diz: honrar seu pai e a sua mãe. Nós temos também, além do nosso pai e da nossa mãe aqui da terra, nós também temos o quê? Nós temos o nosso pai celestial e a nossa mãe espiritual. Você sabe quem é o nosso pai? O nosso Pai Supremo Espiritual é o nosso Pai Celestial, né? Que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é o nosso Pai. Então nós temos um pai aqui da terra e temos um pai celestial, não é? E nós também temos uma mãe aqui da terra e também temos uma mãe espiritual. A nossa mãe aqui da terra é a nossa mãe que nos gerou, né? Nos formou, nos carregou durante 9 meses no seu ventre. E a nossa mãe espiritual é a nossa igreja que nós congregamos, é o lugar que nós vamos para ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, em o nome de Jesus, tá bom? O que eu quero falar para você hoje é o seguinte: existe dentro de todo ser humano, o desejo, a vontade de ser preenchido por algo.
E na ânsia, no anseio de ser, desse vazio ser preenchido, muitas pessoas preenchem isso com drogas, bebida, idolatria, fazendo coisas erradas perante a palavra de Deus, e tanto entorpecentes e tantas coisas. Então, no anseio de ser preenchido, eles acabam fazendo coisas que não convêm, porque o desejo da criatura, todos nós somos criatura, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós, todo ser humano, ele é uma criatura de Deus. Ou seja, o porquê que nós somos criatura de Deus? Porque nós somos criados, nós somos formados, nós somos criaturas de Deus, nós somos criados e formados por Deus. Deus nos criou, Deus ele é o nosso Criador. Quando nós se convertemos, aceitamos a Jesus, né, reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, através do Espírito Santo, nós então somos transformados em uma nova criatura, mas não deixamos de ser criatura. Agora nós somos nova criatura. A Bíblia diz isso em 2 Coríntios 5:17. Vamos lá para a glória de Deus. 2 Coríntios 5:17. Eu vou junto com você aqui. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 17, para a glória de Deus. Essa biblinha minha é uma biblinha velhinha, que eu gosto de usar ela. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 17, para a glória de Deus. Aqui, 2 Coríntios 5:17, não é? Diz assim a palavra de Deus, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tá vendo? 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? É estar em comunhão com Cristo, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através da Santa Ceia, através da obediência às Escrituras, frequentando o culto, tendo uma vida de santidade, tendo uma vida de renúncias, né, para com as obras carnais desse mundo. Então, estar em Cristo significa que você está conectado com Ele, que você está vinculado a Ele, que você tem uma aliança com Ele, que você está ligado no Wi-Fi do céu, no Wi-Fi celestial. Para você compreender, tá bom? Então a Bíblia diz aqui, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a Bíblia diz nova criatura. Ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos o quê? Velha criatura. E a velha criatura é carnal, é terrível, é possessiva, é vingativa. A velha criatura é terrível. Então, quando nós aceitamos a Jesus, somos transformados em uma nova criatura para a glória de Deus, né? É o que a Bíblia diz aqui, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, o que são as coisas velhas? As práticas velhas, né? Aquelas práticas velhas, por exemplo, o que é uma prática velha? Tabagismo, alcoolismo, a prostituição, você entendeu? Jogos de azar. Então, as velhas práticas ficaram o quê? Ficaram para trás. Então, por isso que a Bíblia diz, e as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo, tudo, quando fala tudo, é tudo. Então, quando você recebe o Senhor Jesus, você é transformado em uma nova criatura. O que acontece muito no nosso meio é que essa nova criatura, que acabou de aceitar Jesus, está nos caminhos de Deus, está recebendo a palavra de Deus, está recebendo orientação, está sendo conectado com o reino dos céus, conectado com o Senhor Jesus através da sua palavra, está nascendo paulatinamente todos os dias através das Escrituras Sagradas. Essa bendita dessa criatura, essa nova criatura, vai lá e começa então agora a ter alianças com ímpios, com pessoas ímpias, com pessoas que ainda estão na sujeira, na podridão, fazendo as coisas erradas desse mundo. Então essa nova criatura agora,
O erro está aí, de muitas pessoas, muitas pessoas. Ela é uma nova criatura, mas ela não deixa as velhas amizades. Ela não deixa as velhas amizades que a levavam para o pecado, para as coisas erradas. Por isso que muitas moças não conseguem permanecer na igreja. Por quê? Porque as velhas amizades começam a ligar, a mandar mensagem, a falar que tem, né, um baile, tem isso, tem aquilo outro, e essa moça então volta às práticas antigas, mesmo depois de aceitar Jesus. Então isso é um perigo muito grande, por isso que a Bíblia diz o quê? Não vos prendais. O que é prendar? Prendais é ter aliança. Não vos prendais a um jugo desigual. Você entendeu? Então você que é cristão, você não pode ter o que? Alianças com pessoas ímpias, e você de repente vai agora, ao invés de você trazer essa pessoa para a luz, você está indo para as trevas. Então você não pode. Agora você é luz, você é nova criatura. A Bíblia diz isso em 2 Coríntios 6:14. Está aqui pertinho, ó, 2 Coríntios capítulo 6 e versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: porque se alguma coisa me gloriarei, veja só, é isso mesmo? 2 Coríntios 6:14, é isso mesmo? É isso mesmo, aqui ó, 2 Coríntios 6:14. Eu estava lendo aqui no 7:14, é 2 Coríntios 6:14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tá vendo só? Então, a Bíblia, ela está dizendo o quê? A Bíblia está dizendo que não vos prendais a um jugo desigual, ou seja, você não pode fazer uma aliança com pessoas ímpias, e essa aliança vai corromper a sua vida de santidade com Deus. Você, por exemplo, você não pode fazer uma aliança com uma pessoa ímpia, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Então, domingo é o dia do Senhor, é o dia de estar na casa de Deus. Mas não, domingo você está lá, junto com seus amigos, jogando um bilhar, jogando um baralho. Você está lá com seus amigos, ali tomando... ali, não, pastor, mas eu tô ali com os meus amigos tomando ali e tal. Isso é um jugo desigual. Você está trocando as coisas de Deus por amizades seculares. Aí, de repente, alguém fala assim: pastor, mas eu aceitei Jesus e agora como é que eu vou fazer? Eu vou virar as costas para os meus amigos? Filha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não tem força para resistir, se você ainda não tem força para resistir um convite de um churrasco onde vai ter cerveja, vai ter droga, vai ter prostituição, é melhor você não ir. É melhor você desfazer essa amizade. Bloqueia no WhatsApp. Porque se você for, você não vai resistir, você vai beber, você vai fumar, você vai usar droga, você vai prostituir. Então você ainda não está preparado. Então, para o seu bem, para o seu próprio bem, você tem que renunciar a algumas certas amizades para o seu bem espiritual. Porque se você não aguenta, se você não... por exemplo, você era viciado nas drogas e agora você tem um monte de amigos que ainda usam drogas. E esses amigos, então, vão fazer um churrasco final de semana. E eles falaram: olha, convidando você aí para você vir. Não vai. Se você for, você não vai resistir, vai acabar usando, vai acabar caindo novamente, porque você não está preparado ainda, você não está revestida realmente do Espírito Santo de Deus. Então, por isso a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual. Você entendeu? Não vos prendais a um jugo desigual. Então, com certeza o seu pai e a sua mãe já deu essas orientações para você. E você está recebendo agora através do pastor, através da palavra de Deus, através dessa liturgia pregada aqui através das redes sociais. Então, o que é se prender a um jugo desigual? Você quer um exemplo dentro da palavra de Deus, que é alguém que era de Deus, uma pessoa, um homem que era de Deus, e o seu pai e a sua mãe falou com ele, o seu pai e a sua mãe orientou ele, mas ele não ouviu o seu pai e a sua mãe. Era uma pessoa de Deus, perdeu a graça de Deus, perdeu o Espírito Santo de Deus por causa da desobediência. Você quer ver um exemplo na palavra de Deus? E além de tudo, ele se associou a alguém
ele, assim, que não era para ele se associar, ele fez aliança com uma pessoa que não era para ele fazer aliança e por isso o final da vida dele foi uma derrota total. Você quer um exemplo dentro da palavra de Deus? Vamos lá, então, vamos para Juízes, vamos falar de Sansão e Dalila. De Sansão e Dalila. Sansão desobedeceu seu pai, desobedeceu sua mãe, quebrou aliança com Deus e foi derrotado. É isso daí. Não honrou seu pai, não honrou a sua mãe, perdeu o Espírito Santo, fez aliança com Dalila, se casou, né? Teve uma vida com uma pessoa que não era para ele ter, né? Uma aliança com uma pessoa que não era para ele ter, e o final foi catastrófico. Vamos lá, Juízes 14, vamos lá no comecinho da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, Juízes 14, estou abrindo aqui a Bíblia junto com você, aqui ó, Juízes, capítulo de número 14, lá, vamos lá. Abre aí, Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 1. O que nós estamos falando? Sobre honrar pai e mãe. E não vos prender a um jugo desigual. Então, muitas pessoas, eles pecam, erram, falham, caem, fracassam por causa disso, porque eles vão fazer alianças com pessoas que não é para eles fazerem alianças. Essas pessoas vão fazer eles pecarem, errarem, falharem, caírem e perderem o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Juízes 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus. Veja só. Foi ver o quê? Pessoas dos filisteus, pessoas que são contra o povo de Deus. O que é filisteu na Bíblia? Filisteu na Bíblia são pessoas que eram contra a Deus, não adoravam a Deus, não reverenciavam a Deus e eram pessoas realmente consideradas hoje ímpias. Os filisteus não eram pessoas boas, os filisteus eram pessoas que realmente queriam o mal de Israel. Você entendeu? Hoje os filisteus são esses homens bomba que se explodem. Hoje os filisteus são essas pessoas que são os terroristas. Você entendeu? Então hoje os filisteus são comparados a essas pessoas. E o bendito do Sansão vai lá e quer uma filisteia para ele. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Olha só. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Tá vendo só? Ele queria se casar com ela. Versículo 3 de Juízes 14. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus? Ou seja, o pai e a mãe estão falando o quê? Eles estão falando, olha, não tem mulher aqui da nossa região, né? Da nossa linhagem, do povo de Deus aqui. Tem mulher aqui, mas você quer ir lá buscar dos filisteus, que tem outra cultura, que são nossos inimigos, né? Então o pai e a mãe de Sansão não estavam de acordo, estava aconselhando o Sansão. Mas veja só o que Sansão fala, ó. Veja só. E disse-lhe Sansão a seu pai, versículo 3, o final do versículo 3. Tomai-ma esta, porque ela agrada os meus olhos. O que Sansão fala para seu pai e para sua mãe? Eu quero ela porque os meus olhos se agradam dela. Veja só. Quer dizer, o Sansão estava sendo enganado o quê? Pelos olhos. Lá no Jardim do Éden, o que a mulher viu primeiro na árvore do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia diz, vendo a mulher que o fruto era bom, agradável e desejável. Então, lá no Jardim do Éden, os olhos já fizeram Eva pecar, induzida pela serpente, não foi? A Bíblia diz, se os teus olhos te escandalizam, arranca fora, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois olhos aí para o inferno. Eu já vi pessoas dentro da igreja que ele não consegue se concentrar por causa dos olhos dele. Ele não consegue ter comunhão com Deus por causa dos olhos dele. Ele não consegue ter comunhão com um Espírito Santo, com um divino. Ele não consegue ter comunhão com Deus, porque se passar um mosquitinho voando dentro da igreja, ele acompanha aquele mosquitinho e perde a concentração. Então existem pessoas que o diabo rouba a bênção dele através dos olhos. Existem muitas pessoas que estão perdendo a bênção porque os seus olhos são o seu inimigo são os seus olhos. Não é nem o diabo, é o olho da pessoa. A pessoa tem um olho muito clínico demais. Ela tem um olho muito clínico demais. Então, Sansão, ele disse ao seu pai, tomai-ma, porque esta me agrada dos meus olhos. Ou seja, desobedeceu o pai e a mãe e fez aliança com quem não deveria fazer.
Pronto. Sansão não teve só essa mulher, Sansão teve várias mulheres. A Bíblia diz que ele conheceu uma outra mulher que chamava Dalila. Ele também conheceu uma mulher que chamava-se Dalila. E a palavra de Deus diz que ele também gostou dessa mulher. A Bíblia diz aqui, ó. Depois disso, Juízes capítulo 16, tá para frente agora. Depois disso, aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. Ou seja, Sansão então se apaixonou por uma mulher, né? Sansão era terrível, era uma carnalidade terrível, né? E a Bíblia diz que Sansão, ele era nazireu de Deus. Sansão foi criado, formado, estabelecido para ser um juiz do povo de Israel. Ou seja, um cargo de autoridade, um cargo de relevância. Deus escolheu Sansão, Deus separou Sansão. Sansão era separado por Deus, era ungido de Deus. Sansão era uma pessoa, era um príncipe da parte de Deus, mas era um príncipe que estava se lameando no chiqueiro com o diabo e seus adeptos. Infelizmente, os seus olhos, a sua carnalidade estavam fazendo com que Sansão estava pecando, não estava honrando seu pai, não estava honrando sua mãe, estava quebrando princípios. Sansão estava fazendo aliança com pessoas ímpias. Sansão estava fazendo aliança sob jugo desigual. Tudo isso que nós estamos falando aqui, né? 2 Coríntios 6,14 fala do jugo desigual. Lá vai Sansão, mais uma vez, se envolver com quem não era para se envolver. E a Bíblia diz aqui, depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Seroque, Juízes 16:4, cujo nome era Dalila. Veja só, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram, investiga-o para ver em que consiste a sua grande força. Porque Sansão era muito forte, né? Tinha uma força poderosa. E como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Ou seja, Sansão se apaixonou por Dalila. Ela era uma filisteia. Sansão era um homem de Deus, separado por Deus, um homem de muita força. Aí os filisteus, os príncipes dos filisteus, foi até a Dalila, sem Sansão ver e falou, nós vamos oferecer dinheiro para você. Aqui a Bíblia diz aqui, 1.100 moedas de prata. É muito dinheiro, muito dinheiro. 1.100 moedas de prata. Cada um de nós vai te dar 1.100 moedas de prata. Descobre o segredo da força de Sansão e conta para nós. Você descobriu o segredo da força de Sansão, contou para nós, cada um de nós vai te dar 1.100 moedas de prata. Dalila ficou doida. Por quê? Porque Dalila era comprável. Era comprável. Tome cuidado com pessoas compráveis, pessoas que se vendem por causa de dinheiro. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi traído por uma pessoa comprável. Judas era comprável. Tome cuidado. O caráter verdadeiro e genuíno não se compra. O caráter verdadeiro e genuíno não se compra. Você pode observar que uma pessoa de caráter genuíno e verdadeiro, se oferecer dinheiro para ele, ele não pega. Porque ele sabe que aquilo ali é errado, ele não pega. Você está entendendo? E Deus quer pessoas assim, pessoas de caráter genuíno, verdadeiro. Pessoas que falam, não, isso está errado. Não, mas nós vamos dar dinheiro para você e você fica quieto. Não, não aceito dinheiro e isso aí está errado. Deus quer pessoas assim, sinceras, honestas na presença dele. Essas que agradam a ele para a glória de Deus. Mas infelizmente o mundo está cheio de Dalilas, de pessoas compráveis, de pessoas que traem você, me traem por causa de mixaria, acaba nos traindo por causa de mixaria. Então, se traíram Jesus, o Filho de Deus, nós temos que andar com o olho aberto. A Bíblia diz então que Dalila começa a investigar aonde está a força de Sansão. E ela diz assim, ela começa a perguntar para Sansão, né, da onde vem a sua grande força e o que acontece para você perder essa força. E ela começa assim, olha lá, Juízes capítulo 16, versículo 4. Ela faz 3 perguntas para ele, Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos, né? Aí ela foi lá e contou para os príncipes dos filisteus, se nós amarrar ele com 7 cipós, ele vai perder a força. Aí foram lá e amarraram Sansão com 7 cipós. Ela gritou, Sansão, os filisteus vêm contra você. Sansão fez assim, quebrou os 7 cipós. A Bíblia diz aqui, então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim.
Tá vendo só? E ele brincando com o pecado, brincando com a coisa que não era para brincar, brincando com o jugo desigual. O seu pai e sua mãe já tinham falado para ele, né? Mas ele ia lá. A Bíblia diz, Juízes 16:11, e disse ele, deu muita risada com ela, né? E disse ele, se me amarrar fortemente com cordas novas. Veja só. Então aí agora ele fala, bom, vocês me amarrou com cipó, mas não era com cipó, é com corda nova. Se você me amarrar com corda nova, eu perco a minha força. Aí foi lá, amarrou Sansão com corda nova e ela gritou, né? Sansão, os filisteus vêm vindo. Ele quebrou as cordas novas também. A Bíblia diz aqui, e disse Dalila a Sansão, até agora está zombando de mim. Né? E Sansão, sem perceber que ela queria descobrir qual era o segredo da força de Sansão. A Dalila ali, ó, é como uma serpente, como uma cobra sorrateira, querendo descobrir a força dele. E ele, sem a direção de Deus, sem a direção, iludido pelo seu coração, apaixonado. A Bíblia diz, enganoso é o coração. Veja só, versículo de número 14, Juízes 16:14. Diz assim... Juízes 16:13. Então disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras, declare-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse-lhe, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça e com fios de tear e as prenderes com uma estaca. Veja só. Então, Sansão tinha 7 tranças assim no cabelo. Ele tinha um cabelo muito grande, né? Então ele tinha 7 tranças. Aí ele falou assim, tá vendo essas 7 tranças? Se você enrolar com fios de tear, eu tenho aqui mais ou menos um fio aqui, é mais ou menos parecido com isso daqui, ó. Tá vendo? Então é mais ou menos parecido com isso aqui. Então, se você enrolar aqui nas 7 tranças minha aqui e enfincar numa estaca, e eu vou perder a força, e aí eu perco a minha força. A Bíblia diz que ela fez exatamente isso. Pegou, ele dormiu, ela amarrou as 7 tranças dele com esses fios de tear, colocou as 7 tranças dele assim no chão, colocou uma estaca e ficou lá com a estaca. Então, quer dizer, as 7 tranças de Sansão estavam lá amarrada com uma estaca lá. A Bíblia diz aqui, ó, versículo 16, Juízes 16:16. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias, Juízes 16:15. Então ela lhe disse, como dirás, tenho amor e não estando comigo o seu coração. Então, quer dizer, ela falava para ele exatamente isso. Você tem que abrir o coração para mim, você tem que declarar o que é isso. Então Sansão falou, amarra-me, né, as 7 tranças do meu cabelo numa estaca. Ela amarrou as 7 tranças, colocou a estaca, mas a Bíblia diz aqui que quando ela gritou, Sansão, os filisteus, ele levantou a cabeça, as 7 tranças dele, puxou a estaca assim, que ele levantou, estava perfeito, né? E ela então começou a chorar, ela então começou a fazer aquela cena toda, e a Bíblia diz aqui que ela começou a falar assim, você não abre o coração para mim, você não fala para mim, né? A verdade. Juízes 16:17. De tanto ela importunar, você tem que tomar cuidado com isso. Eva foi a primeira que caiu no laço. E depois ela importunou Adão até que Adão caiu. Dalila também caiu no laço da cobiça do dinheiro com os filisteus e começou a importunar Sansão para que Sansão caísse. Então, filho, se Eva foi uma mulher, não tô aqui julgando as mulheres, porque se Eva fracassou, Maria reinou. Você tá entendendo? Se Eva fracassou no jardim, você tá entendendo? Se Eva fracassou no jardim, Maria, ela carregou o Senhor Jesus no seu ventre durante 9 meses e não pecou. Teve uma vida linda, maravilhosa. Até mesmo na hora que Jesus estava sendo crucificado, na ânsia da morte, ela estava ali ao pé da cruz do Senhor Jesus. Você está entendendo? Então, existem mulheres na Bíblia que fizeram homens pecar, foram laços do diabo, mas existem mulheres na Bíblia que foram abençoadas. Esther, Ruth, Noemi, Maria. Você está entendendo? Então, existem muitas mulheres boas na Bíblia, mas Dalila não é uma dessas. Veja só. A Bíblia diz em Juízes 16:17, abriu-se-lhe o coração. O que Sansão fez com Dalila? Sansão abriu o coração para Dalila, abriu-se o coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe.
Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força. Pronto. Sansão declarou o segredo. Dalila fez Sansão dormir, veio um filisteu e cortou o cabelo de Sansão. Sansão perdeu a sua força, perdeu a sua bênção. A Bíblia diz aqui em Juízes, capítulo 16, versículo de número 23, se você ler em casa, você vai ver que a Dalila grita: Sansão, os filisteus. Ele já estava com o cabelo rapado, já tinha perdido as suas forças, os filisteus pegou ele, amarrou ele, e a primeira coisa que os filisteus fizeram aqui, veja só, a primeira coisa que os filisteus fizeram aqui foi, aqui ó, Juízes 16 e 20, e disse ela aos filisteus: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Tá vendo só? Ele tinha perdido a bênção de Deus, né? Brincou com o pecado, fez aliança com quem não era para fazer, desonrou seu pai e sua mãe, um erro atrás do outro, não é? Então os filisteus dominaram, arrancaram-lhe os olhos. A primeira coisa que os filisteus fez quando dominou Sansão foi o quê? Arrancar os olhos. Veja que coisa terrível. A primeira coisa que os filisteus fez com Sansão foi o quê, minha gente? Arrancar os olhos. Só que lá atrás, o que nós lemos lá atrás? O que nós lemos lá atrás? Que a Bíblia diz que Sansão, ele foi, quando ele via as mulheres, ele falou o quê? Os meus olhos agradam dela aqui, ó. Olha lá, ó. Juízes capítulo 14, versículo 3, a parte final. Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então quer dizer, o que agradou os olhos de Sansão, o que agradou os olhos de Sansão foi a derrota dele. Quando os filisteus pegou ele, a primeira coisa que os filisteus fizeram foi arrancar os olhos de Sansão. E ele ficou sem os dois olhos. Arrancou a ferro, assim, sabe? Botou o ferro, uma espécie de alicate, arrancou. Acabou. Sansão ficou cego ali, né? A Bíblia diz então que os filisteus levaram ele para Gaza. E ali amarravam ele, faziam de tudo com ele. Colocaram ele para ficar rodando um moinho, sabe? Assim, sabe um moinho assim, que moe milho, moe cereais. Então colocou ele para ficar rodando um moinho, que geralmente era serviço o quê? De animal, né? Antigamente eles faziam aqueles moinhos grandes e colocavam animais e o animal ficava rodando naquele moinho. E ali moía o milho, moía o arroz, ia moendo ali, entendeu? Então, mas colocaram o Sansão para fazer esse serviço de um animal. A Bíblia diz então que Sansão teve os seus olhos arrancados, perdeu sua força, perdeu a graça de Deus. Por quê? Desobedeceu o pai e mãe, desonrou o pai e mãe, fez aliança com pessoas que não era para fazer, compactuou com coisas que não era para compactuar, um jugo desigual com pessoas infiéis a Deus, e o seu fim foi ser escravo dos filisteus. A palavra de Deus diz que Sansão estava num dia que os filisteus estavam fazendo uma festa num lugar assim que era uma espécie de barracão muito grande, e a Bíblia diz então que Sansão, derrotado, fracassado, cego ali, ele pediu para um moço levar ele até as colunas que sustentavam aquele prédio. Estava cheio de filisteu naquele salão, e em cima no terraço também estava cheio de filisteu. E só que tinha duas colunas que sustentavam todo esse edifício, todo esse prédio. Sansão então pede para um moço levar ele até essas duas colunas. A Bíblia diz que Sansão põe a mão numa coluna, põe a mão em outra coluna e faz a sua última oração e fala: Senhor, me dá força pela última vez. E ele, com muita força, ele quebrou essas duas colunas e o prédio caiu. Sansão veio a falecer e todos aqueles filisteus também vieram a falecer. Então o fim de Sansão foi trágico. Por quê? Porque ele fez alianças erradas, desobedeceu a Deus, compactuou com coisas que não era para compactuar e desonrou seu pai e sua mãe. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Essa mensagem, ela vem falar com você através da obediência. Obedece. Obedece a palavra de Deus, obedece o seu pai, obedece a sua mãe, obedece a direção do Espírito Santo, obedece o Senhor Jesus para a glória de Deus. Amém? Mesmo que isso lhe custe algumas amizades, renuncie a algumas amizades, mas obedeça a palavra de Deus, obedeça seu pai, sua mãe.
a direção que o Espírito Santo de Deus lhe está dando. Existem muitas pessoas no seu caminho que são Dalilas, existem muitas pessoas que estão no seu caminho que são filisteus, então essas pessoas você deve renunciar a essas amizades, porque essas amizades vão levar você para lugares que não era para você ir, e se você for a esses lugares, você vai perder a sua bênção. Então por isso você está aqui ouvindo essa mensagem hoje. O diabo está usando amizades, o diabo está usando o seu coração, o diabo está colocando coisa diante dos seus olhos, pratos, manjares que não é para você compactuar. Vigia, toma cuidado, rejeite, sacrifique a sua carne e faça a vontade do Espírito Santo. Deus vai te guiar, Deus vai te orientar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, guarde essa palavra, aprenda com o erro de Sansão e não cometa ele para a glória de Deus. Então, vamos se submeter à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, honrar nosso pai e nossa mãe e não se metermos em julgo desigual com os infiéis. Amizade você pode ter? Pode, tá? Amizade você pode ter? Pode, mas não compactue com as coisas erradas. Ah, vamos ali, não. Ah, vamos lá no churrasco lá, não. Você tá entendendo? Em nome de Jesus, vigia os teus passos, vigia o teu coração. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que recebe essa mensagem, recebe essa palavra. Abre o coração dele, que o diabo não venha enganá-lo nem enganá-la, meu Deus, em o nome poderoso de Jesus. Abençoa em nome de Jesus, que ele não seja enganado nem enganada como Sansão foi, Senhor, mas que essa pessoa venha saber discernir, meu Pai, ter orientação do teu Espírito Santo, que ele venha honrar seu pai e sua mãe, venha honrar a palavra, venha ser direcionado pelo teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem, divulgue essa mensagem em nome de Jesus. E eu quero convidar você para você vir ser coluna de Deus na obra do Senhor, tá bom? Esta obra precisa da sua ajuda. Eu quero convidar você para você vir ser dizimista, ofertante nesta obra. Pastor, como eu me torno um dizimista e um ofertante? Através do WhatsApp 19994158375. Esse WhatsApp, que também você pode pedir oração, orientação, tirar suas dúvidas. Também é o Pix dessa obra aqui, tá? 19994158375. Ajude essa obra, tudo que você fizer para essa obra, Deus vai recompensar você muitas vezes mais, tá bom? Vem participar de um de nossos cultos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jerusalém, Rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, Jardim Centenário 2, cidade de Porto Ferreira. Nós temos culto aqui toda terça, quinta, sábado e domingo, e todos os nossos cultos começam às 7 horas da noite, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Em nome de Jesus, beijo no teu coração, compartilha em nome de Jesus e me segue aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe.